Amém, queridos? Eu quero apresentar para vocês o pregador da noite, nosso querido irmão Abisael. O Bisa, em 2003, ele esteve aqui conosco. Eu me lembro que quando o Abisael esteve aqui, irmãos, nós estávamos realizando o terceiro aniversário da igreja, né? E nesse terceiro aniversário da Igreja Batista Nova Aliança, nós fizemos uma campanha de doação de sangue, dando sangue por Cacoal. Sobre o Abisael, e ele tão bondosamente atendeu o meu convite para estar ministrando nos nossos corações hoje. Outra coisa forte é quem o Abisael é para mim, não é? O Abisael foi aquele, quando eu me converti, ele era o líder dos jovens na igreja, e se hoje eu prego a palavra, se hoje eu estou à frente de uma igreja, Deus usou muito este homem de Deus aí. Foi ele que teve pela primeira vez a ideia de eu ministrar a palavra. Numa pequena cidade chamada Álvares Machado, uma cidade colada a Presidente Prudente, ele chegou para mim e falou, você vai pregar domingo? Eu falei, misericórdia. Mas eu fui para cima, porque não podia desobedecer o líder, e a partir dali. Então, este é o indivíduo que os irmãos estão vendo aqui, que é um dos responsáveis aí por eu estar exercendo o ministério hoje. Ele não gosta quando eu falo isso, ele não gosta só por fora, mas por dentro ele fala, puxa vida, velho. Então, vou deixar com vocês, Bisa, é um prazer tê-lo aqui, tá, querido? Vou deixar você falando aos irmãos, eu estou aqui bem do ladinho, é só me chamar, me chama que eu venho, tá bom? Amado, uma igreja que está na nossa história, né? A Igreja Batista de Cacoal, mesmo porque o Arlindo faz parte da nossa história. Eu estive em 2003, em junho de 2003, e quando eu saí de Cacoal, que eu cheguei em Porto Velho, meu pai havia falecido. Então, o meu retorno daí foi um retorno com muita tristeza, muita dor no coração, e não tem como esquecer essa cidade, até por conta desse fato. O Arlindo, pastor Arlindo, continua o mesmo menino, a mesma força, a mesma alegria, só que com a experiência totalmente renovada de todos os anos, de todas as vitórias e as batalhas que ele entrou e venceu, né? E essa quinta da vitória é bem pastor Arlindo, porque ele é um menino vitorioso, um homem que Deus escolheu para estar diante dos irmãos aí nesse lugar. Eu quero meditar com os irmãos sobre um tema muito difícil para mim, que eu luto com esse tema desde os dias de Epitácio, ali. E você sabe muito bem disso. Que é um tema relacionado com a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É a vontade de Deus de que eu esteja agora pregando aqui? Ou é a vontade de Deus que eu estivesse em outro lugar? É a vontade de Deus que os irmãos que estão aqui estejam realmente, são esses? Então, são esses questionamentos que eu fiz ao longo da minha vida, buscando vontade de Deus. E depois de um tempo, me falaram sobre o centro da vontade de Deus. Então, se fazer ou encontrar a vontade de Deus era algo difícil, para eu acertar o alvo, o centro da vontade de Deus, aí eu achava mais difícil ainda, mais complicado. Mas Deus, por sua misericórdia, tem nos ajudado e nos levado pela sua vontade, onde Ele quer, e eu estou muito feliz em poder estar aqui. Quero orar com os irmãos, e nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1 de Jonas, verso 1 e verso 2. Pai amado, nós te bendizemos e te agradecemos, porque és bom, o teu amor é eterno, sua misericórdia dura para sempre. Porque és um Deus vivo e fale conosco para que possamos entender o teu querer nesta noite. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vontade de Deus. Primeira coisa que eu vejo no texto, irmãos, e que vejo na vida, e a grande vantagem que tenho e que temos, é crer num Deus que é vivo
E se Deus é vivo, Deus tem boca. E se Deus tem boca, Deus fala. Eu viajei agora para Dourados no final do ano, no dia 23 de dezembro, e o avião saía de Campinas. Então, eu tomei um ônibus aqui em São Paulo e fui até Campinas para depois de lá fazer o voo para Campo Grande. E assentou-se do meu lado uma senhora e eu comecei a conversar com ela. E ela me dizia, mas você acredita mesmo que existe um Deus que fala com a gente? Um Deus assim como eu falo com você? Você acredita nisso? E eu disse para ela, eu só acredito nesse Deus. Para mim não tem outro. É um Deus que verdadeiramente fala conosco. E ela me dizia, e eu já disse, como é que Deus fala? E eu já respondi essa pergunta para várias pessoas. Deus fala de um modo que você sabe que é com você. Deus fala de uma maneira que a gente entende claramente que é conosco. O texto da palavra diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra veio. E ela veio para quem? Veio para um Jonas. Mas qual Jonas? Um Jonas específico. Jonas, filho de Amitai. Aquela palavra que veio não foi para os Jonas. Foi para o Jonas. Era para ele. Eu estava em Dourados em 2015, quando minha filha se casou em 2012. Fiquei morando com meu filho veio embora para São Paulo. E eu disse em 2015, Deus, eu preciso de uma nova direção agora na minha vida, nesse novo tempo. Eu preciso que o Senhor me ajude, me dê uma direção de onde eu tenho que ir e o que tenho que fazer. E eu trabalhava numa igreja presbiteriana independente de Dourados, uma igreja muito grande. Eles estão construindo um templo para 10 mil pessoas. E eu trabalhava em 3 frentes. Tocava nas manhãs de oração, que era todo de segunda a sexta, um culto às 6 da manhã e outro às 7. Tocava nas vigílias e tocava nos velórios. É uma demanda muito grande de velórios das pessoas da igreja. Então tem todo um programa de vai alguém para tocar, um pastor escalado, leva seus dinários, faz uma cerimônia nos velórios, acolhe aquelas pessoas de família. Então eu tocava nesses cultos. E quando eu fiz essa oração, Deus me dá uma direção. Eu fui para a igreja, uma manhã, às 6 horas da manhã, enquanto eu abri o inário, caiu na música 162, uma música que eu não conheço, e o tema da música era Deus fará um caminho para você. E quando eu li aquele texto, 6 horas da manhã, sentado no piano, ali naquela igreja, naquele momento, eu sabia de que Deus estava falando comigo. Porque eu havia dito, Deus, eu preciso de uma direção, preciso de um caminho. E ali, naquele momento, veio, Deus fará um caminho para você. Poucos dias depois, eu saí e fui pregar numa igreja presbiteriana do Brasil, em Itaporã, uma cidade perto de Dourados. E eu cheguei, me assentei assim, sentei na primeira cadeira na frente assim, e a equipe de louvor começou a se preparar para poder tocar naquele culto. E em seguida, quando eles começam, a primeira música para abrir o culto, eles começam a fazer a introdução, tocando, todos ali colocados, todos posicionados. E quando o moço do Data Show abriu o Data Show, ele abriu, apareceu no telão, Deus fará um caminho para você. Eu me ajoelhei naquela cadeira e lavei aquela cadeira em lágrimas. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, quando Deus fala, ele manifesta algumas direções. E o Deus que cremos e que crê é um Deus que tem boca e que fala. E ele fala de um jeito que nós compreendemos o que ele fala. Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, se cremos num Deus vivo, cremos num Deus que fala. Se cremos num Deus que fala, cremos num Deus que tem vontade. Que manifesta a sua vontade sobre nós em fatores da nossa vida. Apesar de termos vontade. Nós não somos feitos robôs, mas nós temos um Deus que fala. E pensando nisso, o pastor Aline sabe disso completamente,
Eu era um moço e eu namorava uma moça. Estávamos num congresso de jovens, onde o tema era namoro, noivado e casamento. E naquele congresso, o palestrante, que era um pastor muito competente, muito conhecedor do assunto, ele dizia assim: Deus não escolhe, vocês quem escolhe a sua parceira, o seu parceiro, o seu cônjuge. É você que escolhe, não é Deus quem escolhe. E o marido sabe disso. E eu me levantei no meio de todos, que eu era o mais metido da turma, e disse para ele: palestrante, eu não concordo com o senhor, porque essa pessoa que está aqui do meu lado, foi Deus quem escolheu, é da vontade de Deus que eu esteja enamorando com ela. E ele disse lá da frente: não é da vontade de Deus, é da sua, é da dela, vocês que se escolheram. E eu disse: não, foi Deus, eu orei a Deus, e foi Deus quem escolheu, é da vontade de Deus. E ele disse de novo, eu disse de novo, e aí ele concluiu aquela fala dizendo assim: um dia você vai saber que era a sua vontade e não a vontade de Deus. Eu creio, irmãos, que nós temos vontade, e creio que Deus abençoa as nossas vontades. Mas em momentos da nossa vida, Deus manifesta a sua vontade, o seu querer. Ainda que seja por um tempo objetivo, por um momento definido, como foi o caso de Jonas. Então, a palavra de Deus, o primeiro fato que eu vejo ao pensar em vontade de Deus, é de que Deus é um Deus que tem palavra, é um Deus que fala, um Deus que vem e se manifesta aquilo que Ele quer que aconteça. Segunda coisa que está no texto, verso 2, ele fala assim, Deus fala: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O que Deus diz para Jonas? Jonas, você vai àquela cidade e você vai clamar contra ela. O que Jonas deveria fazer? Ir lá, clamar e voltar. Só isso. Ele precisa entender que o que Deus estava falando para ele era aquilo. Deus não falou para ele: vai lá e construa uma arca em Nínive. Não foi isso que Deus falou. Deus falou: vai lá e construa uma torre chamada Babel naquele lugar. Não foi isso que Deus disse para ele. Deus disse: vá lá e clame contra ela. Então, segundo ponto que eu penso sobre a vontade de Deus, é saber o que Deus fala, e segundo, fazer o que Deus falou para fazer. Às vezes nós não compreendemos o que ele disse para fazer, nem por que ele mandou fazer aquilo. Mas é para fazer aquilo. Quando Naamã, com tudo que ele tinha, com grana, com influência, com carga de rei, procura um profeta, procura um rei, depois um homem de Deus, ele tinha toda uma expectativa, já preguei sobre isso, de que aquele homem viria, tocaria nas suas feridas, oraria por ele, e aquele homem, na verdade, manda um mensageiro, um menino, foi lá para ele tomar banho. O que Deus disse foi aquilo para ele. E Deus disse mais: toma banho nesse lugar e tantas vezes. Era definido o que Deus estava falando para ele. Então, entender a vontade de Deus é ouvir, saber que é Ele, é fazer exatamente o que Ele mandou fazer. Deus falou para ele clamar contra aquela cidade. Só isso. Deus mandou ele morar ali, nem ele se estabelecer naquele lugar. Tudo o que aconteceu na vida de Jonas e na vida de quem estava no caminho de Jonas foi por conta de Jonas, não por causa de Deus. E quando nós, irmãos, decidimos por nossa própria conta fazer alguma coisa que não é querer de Deus, e a gente sabe que não é querer de Deus, porque quando algo que você faz te incomoda, vem tribulações, vem perdas, vem mar, vem baleia, para pensar. Para pensar, tem algo que não está correto. Eu já estive em situações, irmãos, dificílimas. Olha, dificílimas. Eu tenho uma página chamada no Facebook, onde lá eu ministro Vamos Buscar Pão. E lá eu conto trechos da minha história. Momentos difíceis. E em muitos momentos da minha vida difíceis, que nem dá para ser contado, eu tinha certeza de que uma coisa era verdade: eu não estava na vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela traz paz, ela traz direção, ela traz um caminho. Ela tem um objetivo. Vai lá, reclama lá. Ele sabia o que fazer lá. Deus vai falar
para Samuel a respeito do rei Saul. Vai lá e fala, Saul, é para matar tudo. Era o que Deus tinha falado. Entender a vontade de Deus, irmãos, é fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Aquilo que Deus coloca claramente no seu coração para que você faça. Esses dias uma mulher me pediu amizade no Facebook e eu disse para ela, eu sempre pergunto, você me conhece de onde? Porque eu andei em várias cidades, em vários lugares, e eu sempre perguntei frente a alguém de alguma cidade, ela na minha própria cidade. E ela disse, não, eu não te conheço. Eu não te conheço, mas Deus falou para que eu pedisse amizade para você. Olha, que bacana. E eu disse, poxa vida, Deus falou para você pedir amizade para mim, só que Deus não falou para mim, Ele falou para ela. Ou só falou para ela que ela deveria pedir amizade para mim, ou não disse para mim. Então, algumas coisas até que acontecem na igreja, parece que Deus fala para uns diáconos, mas não fala para o pastor. Como assim? Deus fala para um grupo de pessoas, mas não fala para o pastor que está dirigindo. Eu tenho dificuldade de entender a vontade de Deus. Porque se Deus fala de forma que todos sabem o que está falando. Eu já falei para Deus, ao falar comigo, Senhor, por favor, não fale em língua estranha, porque eu não tenho dom de interpretação. Fale de forma que eu compreenda. Porque mesmo compreendendo às vezes, eu sei que eu não vou vontade. Eu já ministrei numa igreja, irmãos, uma manhã, e eu me lembro que eu ministrei sobre João capítulo 11, quando fala da ressurreição de Lázaro, e a mensagem dizia o que é que morreu em Lázaro, o que morreu na sua vida, na sua família, que fez Jesus chorar. Era esse o tema da mensagem. E aí Jesus sabia de tudo, ele veio no tempo que ele entendeu que devia vir, e aí ele sabe onde está tudo, mas ele fala, como é que vocês enterraram aquilo que me fez chorar? E ele fala, tirem a pedra, Senhor, dá medo de tirar, porque tirem a pedra se querem que eu faça um milagre. Eles então tiraram a pedra e Jesus chega ali e fala, Lázaro, sai para fora. Ou seja, Jesus não falou, sai para fora, falou, Lázaro, só você. Porque se Jesus tivesse falado, sai para fora, até hoje eu não sei daquele lugar. Pelo poder dessa palavra. Mas quem iria ressuscitar era somente o Lázaro. Era essa mensagem que estava pregando. E naquele momento o irmão daquela igreja caiu em pranto, assim, mas um choro que me assustou. E eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Muito tempo depois, eu passando numa rua, encontrei aquele irmão e disse, pastor, você esteve na minha igreja pregando. Assim, aí ele disse, olha, eu tive um problema com a filha de minha esposa. Ele era casado pela segunda vez. E era uma garota. E essa menina estava desejando sair de casa com o namorado e ela queria compartilhar o que havia acontecido na vida dele. E ele, na vida deles, que não veio o caso, e ele estava desesperado. E naquela madrugada, ele orou dizendo, Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor. O que eu vou fazer agora? Porque se eu compartilhar isso com a minha esposa, meu casamento vai acabar novamente. E naquela manhã, Deus me leva ali, a mensagem é essa, assim, o que é que você quer que seja ressurreto para que saia amarrado, untado, e vocês se sentem na mesa para conversar? Só vai sair o Lázaro. Se Jesus mandou tirar a pedra, era essa a palavra. E Deus falou profundamente no coração daquele irmão, e ele pôde, depois ele me disse, pastor, naquele mesmo dia eu conversei com a minha esposa, pedi perdão para todos, e Deus restaurou a nossa casa. Como é que eu poderia saber de que era essa a mensagem? Como é que aquele irmão lá do grupo de louvor de Itaporã poderia saber que era aquela música que Deus falaria comigo? Por isso é importante, irmãos, termos a direção de Deus quando vamos falar no seu nome. Porque Deus tem boca e fala, e Deus tem objetividade no que fala. Como disse aqui, vai lá e faça isso. E a terceira e última coisa, irmãos, que quero compartilhar com vocês, está lá no livro de Josué, capítulo 9, e eu vou ler o texto de 1 a 14. Josué vinha ganhando de todo mundo, batendo em todo mundo, derrubando todo mundo. Jericó, Ai, e assim por diante. E diz o texto, sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam naquele Jordão, capítulo 9 de Josué,
nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os heveus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, heveus e jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de uma estratagema e foram se fingindo de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era pão seco e bolorento. Os caras moravam do lado, irmãos. Tudo se vestido de mendigo, para poder armar para cima de Josué. Foram ter com Josué, verso 6, ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Mentira. Fazei, pois, agora uma aliança com a gente. Se fizesse uma aliança, não podia lutar contra eles. Façam, pois, uma aliança conosco. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que se fez no Egito. Olha só, cuidado com alguns elogios, porque pode não ter nada de verdade nisso. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom e Og, rei do Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei: somos vossos servos. Fazei, pois, agora uma aliança conosco. Olha só o esquema dos camaradas. Verso 12, estou acabando. Este nosso pão tomamos quente em nossas casas no dia que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora, que já está seco e bolorento. Mentira. E estes olhos eram novos quando nos enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos, e essas vestes, e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Meus irmãos, eles estavam do lado de Josué. Verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Tomaram da provisão sem pedir a orientação do Senhor. Uma das formas de você se dar mal é não pedir a orientação do Senhor, especialmente diante de situações como essa. Ah, mas ele é tão pobre, é tão pequeno, é tão grande, veio de longe, veio não sei de onde, veio do inferno. Pergunta para o Senhor. Antes de assinar o contrato, pergunta para o Senhor. Antes de passar o cartão, Deus não digita a senha de cartão, irmãos. Isso é uma coisa nossa. Deus nos ajuda, porque é um Pai misericordioso e bondoso, mas Deus não digita a senha de cartão. Somos nós quem fazemos isso. Então, pastor, como é que a gente sabe a vontade de Deus? Como é que a gente descobre a vontade de Deus? Mesmo porque nós temos vontade em nós. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Um texto lindo e conhecidíssimo que diz assim. Olha que diz o texto, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Se você puder repetir, repita comigo. Experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem muitas vontades objetivas, mas eu creio que vontades que se relacionam conosco são vontades que nós experimentamos segundo a sua palavra, segundo a paz que ele produz no nosso próprio coração. Eu acabei de ir na feira aqui, comi um pastel e também tomei um caldo de cana. Se eu perguntar para os irmãos, aquele caldo de cana que eu tomei, estava bom ou estava
Meio azedo? Como é que estava? Aquele pastel estava cheio de óleo? Como é que estava aquele pastel? Ninguém vai saber. Por quê? Porque ninguém experimentou. Você, para saber a vontade de Deus, você precisa estar nele e experimentar. Provar. Provar e vede que o Senhor é bom. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Se você é ovelha do Senhor Jesus, quando você ouvir a voz dele, você vai saber que é ele e o que ele está falando. Eu, por vezes, irmãos, na minha vida, eu já tive certeza de que eu não estava na vontade do Senhor. Mas, por vezes, também, eu tinha certeza de que ele havia me mandado, de que ele havia me dirigido, de que ele havia me guiado. Eu não sou diferente de forma nenhuma, não sou o filho predileto. Pelo contrário, sou filho que já dei muito mais trabalho. Mas eu creio de que a vontade de Deus está em Deus porque ele tem boca e porque ele fala. Eu creio que a vontade de Deus está em falas objetivas de que nós compreendemos o que ele está falando, o que ele está falando conosco, você sabe que é com você. Eu creio que a vontade de Deus é uma fala definida. Quando ele fala, vai lá e faça isso. Não é mais nem menos, é aquilo que eu vou fazer. Eu creio que a vontade de Deus se dá quando nós, diante das circunstâncias da vida, nós não tomamos nenhuma atitude, não nos impressionamos com aqueles que vêm com pão bolorento, ou com qualquer coisa, ou com manjares, sem antes pedir conselho ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, e que a gente possa viver na sua vontade e no seu querer. Eu vou cantar uma música que Deus me deu, que diz assim, não sei se vai sair direito aí, mas ela fala, me diga, Deus, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. E me diga também, Deus, o que eu não posso fazer, o que eu não preciso, o que eu não devo, o que não adianta eu fazer, o que não tem por que eu fazer, o que não vai ser bom fazer. Me diga, Deus, onde que eu devo fazer, quando eu devo, como eu devo, quanto tempo. Me diga, Deus, o que é necessário fazer, o que é importante, o que é urgente, o que é imprescindível fazer. E não me diga, Deus, o que o Senhor vai fazer. Quando que o Senhor vai fazer, onde, por onde. Não diga o que está nos seus planos. Não diga o jeito que o Senhor vai fazer. Apenas faça. Porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. Na terra, no lugar que o Senhor tem me plantado, na geração que eu tenho vivido, os lugares por onde tenho passado, com quem eu tenho encontrado pelo caminho. Eu vou cantar e logo depois eu volto a palavra ao pastor para que possamos orar. E o meu desejo, sincero, irmão, é que a gente em tudo possa cumprir e fazer a vontade de Deus a cada dia. Diga a Deus o que eu posso fazer. Me diga a Deus o que eu devo fazer. Me diga a Deus o que eu preciso fazer. Me diga a Deus o que eu tenho que fazer. Me diga a Deus o que eu não posso fazer. Eu preciso fazer. Eu devo fazer. Me diga a Deus o que não adianta fazer.
Para Deus, que eu não posso fazer. Diga a Deus que não adianta fazer. Diga a Deus que é necessário fazer. Diga a Deus que é importante fazer. Diga a Deus que eu tenho que fazer. Diga a Deus que eu não posso ver. Diga a Deus que não adianta fazer. Mas eu não faço. Diga a Deus quanto vai fazer. Diga a Deus não vai fazer. Diga a Deus quanto vai fazer. Diga a Deus quanto vai fazer. Diga a Deus nós não vamos fazer. Mas fazer. Diga a Deus sempre vai fazer. Onde vai fazer? Onde vai fazer? Não precisa dizer Deus, faça. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para realizar aqui na terra. Nós oramos de novo para essa igreja amada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.